Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio Fábio Ferreira. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Prazer voltar a falar com vocês. Hoje é dia 2 de dezembro de 2019, né? O primeiro dia útil do último mês do ano. E aí a gente volta a fazer a nossa consultoria diária de economia, trazendo economia fácil e, como sempre, pedindo a vocês para mandar dúvidas, críticas, sugestões, deixar nas nossas redes sociais. Vamos também mandar um e-mail, economiafácil@gmail.com. Antônio, contigo. Vamos aqui ao destaque da participação, como sempre, brilhante, do nosso amigo economista Almir Cesar Filho. Número de desocupados volta a crescer. Mais de 1/3 dos empregos são sem carteira por conta própria. Perdão, ou por conta própria. Por favor, Almir. Antônio, durante as últimas semanas, alguns dados positivos da economia foram anunciados e a imprensa fez um grande alarde, porque isso servia para legitimar a política econômica da equipe econômica do governo Jair Bolsonaro, comandado pelo Paulo Guedes, mostrando que a política estava surtindo um efeito positivo, né? Porque após meses de governo, você só tem anúncios ruins, né? Nenhuma melhora significativa da economia brasileira. Ela não reage, muito pelo contrário, ela dá sinais de que está patinando ou mesmo de piora, né? Apesar de todo o alarde que, ao implementar a reforma da Previdência, a economia reagiria positiva, com geração de emprego, retomada de investimentos, até mesmo cotação da moeda brasileira frente ao dólar, o que a gente está vendo é o contrário, né? E aí, nas últimas semanas, foram anunciados dados ligados à questão do emprego, principalmente a divulgação do CAGED, né? O CAGED é o Cadastro Geral de Empregos, e ele está ligado aos empregos formais, e como ele saiu números positivos, isso era uma mostra que mesmo que a economia estivesse reagindo lentamente, estaria reagindo positivamente, né, à agenda econômica que estava sendo implementada no Brasil. E, na verdade, né, não é nada disso. Se você analisa mais a fundo, você acaba identificando que não o é, né? A gente já conversou aqui inúmeras vezes o quanto a agenda econômica do governo Bolsonaro, como antes do governo Temer, como também um ano e meio do segundo mandato da presidente Dilma, era uma agenda recessiva, né? Que diminui a demanda agregada da economia, logo diminui o faturamento das empresas, e as empresas com menor faturamento não investem e não contratam, né? Então, o último dado agora é o dado exatamente de ocupação e desocupação do IBGE. Não é o dado do CAGED, não é um dado do Cadastro de Empregos Formais, né? A pesquisa do IBGE é muito mais ampla. E a taxa de desocupação, quer dizer, a taxa de desemprego, ficou em 11,6% entre agosto e outubro deste ano, atingindo um total de 12,4 milhões de pessoas, segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio Contínua, a PNAD contínua do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão oficial de estatística da União. Houve, gente, estabilidade em relação ao trimestre, que vai de maio a julho, enquanto quando registrou 11,8%. E também na comparação com agosto e outubro de 2018, que foi 11,7%. Então, de acordo com os analistas lá do IBGE, a estabilidade da taxa de desocupação está relacionada a um crescimento menor da população ocupada no trimestre móvel encerrado em outubro. O número de desempregados sem carteira de trabalho assinado no setor privado chegou a 11,9 milhões de pessoas entre agosto e outubro deste ano, o que é um novo recorde na série do IBGE, uma alta de 2,4% frente ao mesmo período de 2018.
Outro recorde negativo foi na quantidade de trabalhadores por conta própria, que chegaram a 24,4 milhões de pessoas, uma alta de 3,9% em relação ao mesmo dos 3 meses do ano passado. Somados aos dois grupos, são 36,3 milhões de pessoas, mais de um terço do contingente de ocupados. O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, o IED, é um órgão privado, né, importante de pesquisa, de assessoria ao setor industrial brasileiro, se debruçou sobre os dados do IBGE e destacou 2 aspectos negativos. O primeiro deles é que o ritmo de aumento do número de ocupados vem perdendo força desde o trimestre móvel, sido em junho deste ano, de uma taxa de 2,6% frente ao mesmo período do ano anterior para 1,6% agora. O segundo aspecto negativo refere-se ao número de desocupados, que já cresce por 2 trimestres móveis consecutivos, sendo em semestre de 2019, uma alta de 0,5%, e em outubro de 2019 de 0,5%. Depois de um longo período de declínio que veio de dezembro de 2017 a agosto de 2019. Então, embora possa ser um fenômeno passageiro, a indicação para o IED é que o crescimento econômico que estamos tendo não está conseguindo criar empregos no volume necessário. Então, é um crescimento pequeno do PIB, né? E pior ainda, ele não gera nem mesmo na mesma proporção o número de empregos. Então, o Instituto salienta 2 pontos positivos: a alta no emprego com carteira assinada, depois de 3 meses muito próximos da estabilidade, o que o CAGED acabou revelando, e o fim de uma sequência de 4 meses de queda no rendimento real. O IBGE, porém, classifica o resultado como estabilidade, o que eu avalio que não é verdade. Eu fico mais com a análise do IED, né? Até porque a direção do IBGE é controlada pelo governo federal, indicações políticas mesmo. Então, acaba dando uma enviesada nas conclusões da pesquisa. Então, mostrar que a política econômica, Antônio, para a gente caminhar para as conclusões, é uma política econômica recessiva. E o resultado é que não gera empregos, né, no volume necessário para repor o desemprego. A nossa sorte é, como a população brasileira não vem crescendo muito grande, o número de pessoas, os poucos empregos gerados, eles acabam, né, até absorvendo uma parcela da população, mas não absorve no montante necessário para cobrir um número de desocupados gerados nos últimos anos, né? E pior, a boa parte dos empregos que são gerados, a gente já falou aqui, melhor dizendo, das ocupações, são ocupações e outras pesquisas já revelaram que eram em torno aos chamados subocupados, né? É quando a pessoa trabalha em empregos aquém da sua capacitação, aquém da sua formação, aquém da sua experiência, principalmente horas a menos do que ele se oferece para trabalhar, né? Além do mais, também os por conta própria, né? Que é quando o cara vira autônomo, o cara vira seu próprio empreendimento, né? Então, 1/3 dos empregos são sem carteira ou por conta própria. Então, todo aquele movimento que a economia brasileira tinha vivenciado nos anos 2000 e na primeira metade da década de 2010, de formalização da força de trabalho, a atual crise econômica desfez, né? E mesmo as sucessivas reformas trabalhistas que começaram a ser implementadas no governo Temer e agora com o governo Bolsonaro, não estão gerando os empregos formais. Nós já conversamos aqui em outras oportunidades que a forma que a legislação foi sendo construída diminuiu o custo de oportunidade das empresas de formalizar. Então, como não faz mais diferença para elas, no ponto de vista de custo, ou mesmo custo de oportunidade, as penalidades
que ela tinha, e as vantajosidades de ter também o trabalhador formalizado, elas não estão formalizando, né? E aí, toda vez que o governo reduz, entre aspas, o custo da mão de obra formal, você, ao invés de estimular a formalização, não faz a menor diferença. Então, as empresas mantêm seus trabalhadores informais, né? Além do mais, a economia não alavanca, e os empregos informais, né, sem carteira ou por conta própria, são com rendimentos muito menores, né? E menor rendimento, menor demanda. Se a economia tem menor demanda, tem menos consumo, as empresas estão faturando menos, e com menor faturamento, as empresas não contratam, né? Elas não fazem investimento, né? Que a gente já falou aqui, não é menos custo que estimula as empresas a contratarem, e sim, se a contratação de funcionários vai gerar mais que proporcionalmente a essa nova despesa, vai gerar faturamento. Então, se não tem mais faturamento, elas não contratam, elas também não investem. Então, a economia está num ciclo vicioso, né? Por outro lado, nós já falamos aqui também, a demanda do governo está muito contraída, o governo vem realizando sucessivos cortes do gasto público, na tentativa de reequilibrar as contas públicas, e com isso, ele diminui a demanda da economia e diminui também a própria arrecadação dele. Então, se no primeiro momento ele corta o gasto para reequilibrar as contas dele, e no segundo momento, esse próprio corte dos gastos leva à queda da arrecadação. Então, nós estamos numa espiral, né, descendente da economia, ou simplesmente a economia fica patinando, né, num patamar muito baixo, e é o que nós estamos vivenciando nesse momento, né? Então, no fundo, o problema central da economia é a política econômica do governo, né? E, enquanto nós não superarmos essa política econômica, nós vamos seguir com essa dificuldade na geração de empregos, né? Não é a necessidade de reformas, entre aspas, necessidade, né, de reformas neoliberais que vai retomar a geração de empregos, né? Muito pelo contrário, cada reforma é a consolidação de uma agenda recessiva na economia brasileira, e logo o desemprego segue muito alto, sem nenhum sinal de diminuir. Então, qualquer sinal positivo é um sinal muito precário e muito temporário, né? Ligado a algum fator sazonal ou mesmo uma reação da economia, mas ela não se consolida, né? E quando o governo anuncia e a imprensa reverbera, é muito mais na tentativa de defender essa agenda neoliberal na economia do que sinais reais de melhoria, né? E a gente também já conversou o quanto a imprensa é muito atrelada à equipe econômica, à agenda econômica, né? Se por um lado, mesmo o setor da grande imprensa bate no governo, ele bate justamente ele bate assoprando, né, defendendo a agenda econômica, né? Reclamando que o governo não se centra nela, no cumprimento dela, né? Na implementação dela, né? E por que a imprensa faz isso? Porque a gente já conversou, a imprensa, a grande imprensa, é muito ligada ao mercado financeiro, e o mercado financeiro interessa as reformas neoliberais, né? E a própria equipe econômica é oriunda do mercado financeiro, todos eles são banqueiros ou grandes executivos de grandes bancos, né? E como a imprensa está na mão do mercado, por vários motivos, a gente disse aqui frequentemente, porque o mercado financeiro é dono dos veículos de mídia, ou é o principal anunciante, ou os veículos de mídia são endividados junto aos bancos, então não querem afrontar, muito pelo contrário, querem agradar. Então a gente segue nessa agenda que só gera desemprego no Brasil, né? Ou mantém um patamar muito alto de desocupação e mais ainda de subocupação, né? Então é isso, Antônio, é contigo aí no estúdio. Almir, pedindo licença a você e aos nossos ouvintes e internautas para registrar aqui as pessoas que acompanharam ou estão acompanhando ainda, né? O Paulo Souza, Giovanni Reis de Sol, que foi vereador aqui na cidade de São Gonçalo, a Maria Marciano,
o professor Sérgio Oliveira, que também é nosso apoiador financeiro. A gente agradece o advogado Rafael Diniz, o meu amigo Severino Macena, mora aqui no bairro, Denise Teixeira, direto da Espanha, a jornalista Sônia Brandão e o José Marcos Araújo foram as pessoas que a gente conseguiu registrar aqui. Muito obrigado, uma ótima semana para você, Almir. Obrigado, Antônio, obrigado a todos. Agradecendo aí, uma ótima semana, e amanhã a gente volta por volta das 8h30, trazendo novamente uma análise do destaque do noticiário econômico do dia. Tchau, tchau. Siga aí acompanhando o Antônio de Pada Figueiredo. Tchau, tchau, gente. Boletim Censura Livre, para você ter acesso aí a esse boletim de economia, com o nosso amigo economista Almir Cesar Filho, o Economia é Fácil, versão reduzida. Pode entrar na nossa página, depois do programa, fica salvo lá a participação sempre brilhante do Almir Cesar Filho, ou então, também mais tarde, ele sobe esse boletim para o canal no YouTube, Economia é Fácil, Economia é Fácil. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Vamos seguindo aqui o programa Boletim